Fala pessoal, hoje a gente vai começar as nossas videoaulas, né? Nessa época aí de coronavírus, foi um jeito da gente não perder muito o contato e o ritmo de escola, né? Hoje a gente vai começar fazendo a correção dos exercícios que eu deixei na última aula, e aí eu vou projetar, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente conseguir fazer acompanhar essa resolução, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, galera. A gente vai começar com a correção dos exercícios, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. O exercício que ficou da outra aula para trás para a gente conseguir corrigir. PUC, Rio Grande do Sul. Em uma fábrica, o número total de peças produzidas nas primeiras T horas diárias de trabalho é dada por F de T, que é em função de tempo, né? 50 vezes T ao quadrado mais T, para T entre 0 e 4. E 200 vezes T mais 1 entre 4 e T igual ou menor a 8. O número de peças produzidas durante a quinta hora de trabalho é, vamos lá, se a gente tem o T igual a 5, a gente vai usar a função 2, que é essa 200T mais 1, porque 5 ele é maior do que 4 e menor do que 8. E nessa função, o t tem que estar entre 4 e 8. Então, a gente usando o t5, a gente vai substituir o 5 no lugar do t, que vai ficar 200, entre parênteses 5 mais y, 5 mais 1, perdão, igual 200 vezes 6. Esse asterisco sempre eu vou estar usando para multiplicação, que eu acho que é mais fácil a gente identificar nesses parâmetros de videotutoria. Ok? E o resultado, no caso, vai ser 2.200 peças, alternativa D nesse caso aí. Tá, galera? Vamos para a próxima. 17. UF Rio de Janeiro. Gráfico a seguir. A gente tem o gráfico, né? E ele pede para a gente interpretar o gráfico. Aqui a gente vai lembrar um pouco dos nossos conceitos de função. Por que a gente vai lembrar um pouco dos nossos conceitos de função? Para a gente conseguir trabalhar em relação ao que a gente sabe de função. Nesse caso aqui, um conceito básico de função que a gente serve alternativa para a gente responder aqui é que para cada x tem que haver apenas um y. Então, a gente vendo aqui, nessas alternativas, a gente tem a alternativa C, porque quando a gente considera aqui, ó, a parte que eu estou mostrando, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles estão direcionados ao mesmo valor de x. Porém, é o mesmo valor de x com dois valores em y. E isso não considera uma função. Tá? O mesmo x ele não pode ter dois valores. Tá? Essa seria a nossa alternativa. Na número 20, a gente vai ter que, em cada diagrama seguinte, responda se representa uma ou não uma função e de A em B, no caso confirmado, deu domínio e o contradomínio em imagem. Vamos lá, então. O que acontece? Letra A.
ela não é função, porque o conjunto A, que é o conjunto domínio, ele está tendo alguém aqui sem uma relação de função. Então, sem uma relação de imagem. Então, o domínio, ele não é função, é letra A. Letra B. Como a gente falou lá também, o B, na questão anterior, o B também não é função, porque nós temos aqui uns valores de A, que seriam o domínio, ligados a mais de um valor em B, que seria o contradomínio. Então, isso não é função. Letra C, a gente tem as duas acontecimentos juntos. A gente tem um elemento em A sobrando e tem um elemento em A com duas imagens. E a gente não pode ter isso. Tá? Então, também não é função. Na D é função. Mesmo a gente tendo elementos em B, que é o contradomínio sobrando, a gente considera a função porque cada valor de A, que é o domínio, corresponde a um valor em B, não importando se o mesmo valor de A, que está no conjunto A, seja correspondente a um mesmo valor em B. Então, a imagem seria 1 e 5, e o contradomínio 1, 3, 5 e 7. E o domínio 2, 3 e 4. Letra E, a gente vai... É um exemplo mais fácil de função, né? Onde a gente vê que cada elemento do domínio, que é o conjunto A, está ligado a um elemento do contradomínio, que é o conjunto B. Então, todos os elementos do conjunto A são domínio, assim como todos os elementos do conjunto B são domínio. E as imagens são 3, 5, 7, 3, 5 e 7. No F, também é uma função, onde a gente vê que o domínio é o conjunto A, que é 2, 4, 5, 2, 3, 4 e 5, perdão, e a gente vê que a imagem é apenas o número 1. Todos os valores de x estão referentes a 1. E o contradomínio é o valor, é 1 e 2. Então, a gente tem que A não é função, B não é função, C não é função, letra D é função, letra E é função e letra F é função. E com isso, a gente vai para a próxima questão. Questão 21, aí a gente já entra em interpretações de gráfico. Vamos lá. O gráfico fornece o valor das ações das empresas XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curto intervalo de tempo. A gente tem o valor do gráfico, onde está o eixo Y está correspondente ao valor das ações e o eixo X está correspondente aos horários. Neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Vamos lá, o investidor 1 comprou um determinado número de ações às 10, vendeu esse mesmo número de ação às 15. O 2 comprou às 10, vendeu às 17. O 3 comprou às 13 horas, vendeu às 15 horas. O 4 comprou às 15 horas, vendeu às 16. E o 5, o investidor 5 comprou às 16 e vendeu às 17. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Aqui a gente vai ver a relação de preço de venda e preço de custo. Como eu não sei a quantidade de ações que cada um comprou, eu posso usar a referência de uma ação, pelo menos, né, para a gente ter a referência, porque se ele teve vantagem em uma ação, esse valor só vai aumentar com o número de ações, levando em consideração que ele comprou e vendeu todas as ações no mesmo dia. Então, vamos lá. O investidor 1, ele comprou às 10 horas. Às 10 horas, ele comprou às 10 horas. Às 10 horas, a ação estava 150. Se ele comprou às 10 horas e vendeu às 15 horas, às 15 horas a ação estava 460.
Então, ele vendeu a 460, gastou 150, tem 310 de resultado. O investidor, a gente vai fazer esse conceito para todos os outros investidores. O investidor 2, ele comprou às 10 horas, onde também estava 150, igual ao investidor 1. Porém, ele vendeu às 17. Às 17, a ação estava em 200. Ó. Então, ele vendeu a 200, comprou a 150. Ele teve 50 de resultado. O investidor 3, ele comprou às 13 horas. Ó, acompanhando pelo gráfico aqui, ó, às 13 horas a ação estava 380. E ele vendeu essa ação às 15 horas, onde estava 460. Então, ele vendeu a 460, comprou a 380, teve 80 de resultado. O investidor 4, ele comprou às 15 horas, onde estava a ação a 460, e vendeu às 17 horas, então às 16 horas, onde a ação estava 100. Então, vamos lá, ele vendeu a 100, mas ele tinha pagado 460. Então, ele ficou com um resultado negativo de 360. E o investidor 5, ele comprou a ação às 16 horas, quando a ação estava no valor de 100, e vendeu a ação às 17 horas, quando estava no valor de 200. Então, ele vendeu a 200, tinha pago 100 e ficou com o resultado de 100. Então, nessa questão aqui, para a gente interpretar o gráfico com relação aos valores e horários, em relação à pergunta, a gente confirma que quem fez o melhor negócio nesse dia de compra e venda de ações foi o investidor A1, que vendeu a 460, mas tinha pago 150. Então, ele teve um resultado positivo de 310. Tá? Vamos para a próxima. 22. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e em estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que algum deles possuem uma combinação de mostradores de mostrador e relógio de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece consumo em metros cúbicos. Os 2 últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios do ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em décimos de litros, conforme ilustrado na figura abaixo. Na figura abaixo, a gente pode ver aqui, ó, os 4 números que nos fornecem metros cúbicos, e aqui já tem a nossa relação de metros cúbicos para litro, quanto que é. Os 2 últimos que nos fornecem, respectivamente, a centena e a dezena de litros, né? Os ponteiros que nos fornecem o litro, quantos litros ele tem gastado, e o ponteiro que nos fornece o décimo de litro. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é igual a... Aí vamos lá. Os 4 primeiros números, eles nos informam os metros cúbicos gastos. Então, ele gastou 3.534 metros cúbicos. Como a gente já tem a relação aqui, ó, o metro cúbico ele representa em torno de 1.000 litros. Então, 13.534 metros cúbicos vezes 1.000. Sempre lembrando que o asterisco vai estar na multiplicação, porque eu acho que é um jeito mais fácil da gente conseguir identificar, porque com ponto vai ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente pode misturar o número decimal em relação a isso. Aí vamos voltando aqui. O número logo seguinte a esses 4 últimos que representam os metros cúbicos, eles representam as centenas de litros. Então, olha lá, o número 8 centenas de litros. Mais o número depois do 8 representam as dezenas de litros,
5 vezes 10 litros. O ponteiro de litro está mostrando para 9, a gente vai somar o 9. E o ponteiro de décimo de litro está mais ou menos entre o 3 e o, nesse espaço entre 3 e 4. A gente pode levar em consideração mais ou menos 0,35, 0,39, mais ou menos isso. Tá? Eu vou levar aqui em consideração mais ou menos 0,35. Tá? Então, vamos lá. 3.534 vezes 1.000 deu 3.534.000, mais 8 vezes 100, que são 8 centenas de litros, 800, mais 5 vezes 10, que são 5 dezenas de litros, 50, mais 9, mais 0,35. Somando isso tudo, a gente tem que ele gastou em litros 3.534.859,35 litros. Nesse caso, a gente vai estar na alternativa letra D. Tá? A gente vai ter, aqui a gente é uma espécie de interpretação de gráfico que a gente tem como interpretar os dados que tem no hidrômetro para a gente conseguir fazer essa conta. Tá? Vamos para a próxima. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linhas tracejadas informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linha contínua representa o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Se eu tenho lá em cima, olha só, isso aqui, vamos interpretar o gráfico. Ó. Se eu tenho aqui no anunciado, ó, o gráfico de linhas tracejadas representa o número de reclamações recebidas. Ó. Tracejada, reclamação recebida, reclamação recebida, reclamação recebida. E o de linha contínua, o número de reclamações resolvidas. E ele quer saber a eficiência, quando ele resolveu mais reclamação do que ele recebeu. Nesse caso, é só a gente ver aonde os pontos da linha contínua vão estar acima da linha tracejada. Na quinta-feira não, na sexta não, no sábado não, no domingo não, na segunda não, na terça sim, o ponto da linha tracejada da linha contínua está acima da linha tracejada, e na quarta também sim, o ponto da linha contínua está acima da linha tracejada. Então nós temos que na terça e na quarta, essa equipe do SAC resolveu mais reclamações do que recebeu. Então seria a alternativa B, ó, terça e quarta. A 24, para a gente terminar essa atividade de hoje, do Enem, né, do MEC, o índice de massa corpórea, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos. Mas esse cálculo representa muito mais a corpulência do que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como a alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal. Utilizando a medida do quadril e da altura, a figura mostra como calcular as medidas, sabendo-se que, em mulheres, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Aqui a gente tem as imagens e as representações dos dois cálculos. O IMC, que é o primeiro, que é massa em quilo, vezes a altura ao quadrado, é dividido pela altura vezes a altura, ou altura ao quadrado, a mesma coisa.
E o novo IAC, que é o índice de adiposidade corporal, é a circunferência do quadril sobre a altura vezes a raiz quadrada da altura menos 18. Aí vamos para o que a pergunta nos faz interpretar. Uma jovem de IMC 20 kg, IMC igual a 20, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar o seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal e a atitude adequada essa jovem deve ter diante as novas medidas Aí ele nos dá o dado aqui, de uso de raiz de 3 igual a 1,7 e raiz de 1,7 igual a 1,3. Então nós temos o quê? Nós temos o peso dela, que é 60 kg, nós temos o IMC e nós temos a medida da circunferência dos quadris. Nesse caso, eu vou precisar usar as duas fórmulas, porque eu vou ter que fazer um IMC para mim descobrir, e depois eu vou descobrir, para descobrir a altura, porque eu não tenho a altura dela, e depois eu vou jogar esse cálculo no IAC para a gente saber quanto que ela teria qual alteração que ela teria que fazer. Então, vamos lá. 20, que é o IMC, é igual ao peso em massa sobre a altura ao quadrado, né? Altura vezes altura é igual a altura ao quadrado. Então, vamos lá. O H está dividindo aqui, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Ok? Então, vai ficar 20H ao quadrado, 20H ao quadrado é igual a 60, tá? Não é dividido não, galera. Vamos corrigir aqui depois. Então, o 20 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar H ao quadrado é igual a 60/20. Eu tenho que H ao quadrado é igual a 3. H, quando eu tenho uma potência, que eu quero tirar essa potência, eu jogo para o outro lado como raiz. H é igual a raiz quadrada de 3. E na questão ele me dá o valor da raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. Então, H é igual a 1,7. Eu tenho que a altura dessa jovem é 1,7 ou 1,70 m. Para a gente saber qual é a alternativa, a mudança que ela vai ter que fazer, a gente vai jogar esses dados agora no IAC. Vamos lá. IAC é igual à circunferência do quadril que a gente tem, que é em 60 centímetros, dividido pela altura, que é 1,70, 1,7, vezes a raiz quadrada de 1,7 menos 18. Aqui, a raiz quadrada de 1,7, a própria questão nos dá, que é 1,3. Então, vamos lá. O IAC é 100 dividido por 1,7 vezes 1,3 menos 18. Fazendo essas contas aqui, eu tenho 27,5%. Como a figura aqui, sabendo, na própria questão a gente fala aqui, sabendo-se que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%, a dela está 27,5%. Então, a gente vai ver, com base nisso, o que mais próximo se enquadra disso se não tivermos uma questão exata, né? Vamos lá, letra A. Seu excesso de gordura, reduzir seu excesso de gordura em 1%. Se eu reduzir o excesso de gordura em 1%, eu vou estar com 26,5%, cerca de 1%, né? Então, eu teria que reduzir mais ou menos 1,5%. Vamos ver se a gente tem outra alternativa mais próxima. Se não tiver, a gente marca essa daí mesmo. Reduzir seu excesso de gordura em cerca de 27%. Em 27%, eu daria reduzindo meio, 0,5 só.
Só que na questão me diz que a adiposidade normal é entre 19 e 26, então 27 ainda está fora. Manter seus níveis atuais de gordura, também não, porque já está fora. Aumentar seu nível de gordura em cerca de 1%, também não, porque eu vou estar aumentando, vou estar ficando mais fora do que dentro desse percentual de entre 19 e 26, e aumentar seu nível de gordura em cerca de 27%. Também não, porque não, não adianta, né? Então, se eu reduzir isso aqui em cerca de 1%, é o mais próximo, né? Que aí eu vou estar 1% de 27,5, eu vou estar reduzindo 2,75 mais ou menos, então eu vou estar dentro desses 26 aqui, correto? Por hoje é isso, galera. A gente vai continuar se encontrando agora até a gente conseguir voltar aos nossos encontros presenciais através de videoaula, sim. Para a gente não criar, não sair da nossa rotina de estudo, cria uma rotina de estudo, reserva uma horinha por dia aí para a gente estudar. Espero que estejam todos bem, assim. Essa medida é uma medida um pouco drástica, mas a gente tem que para o bem de todos, né? Então a gente não tem muito o que conseguir falar. Qualquer dúvida e qualquer sugestão até para melhorar essa parte da aula, né? Porque a gente não tem muita, eu pelo menos não tenho muita prática com isso. Vocês podem me mandar no privado aí ou por e-mail, me peçam um e-mail aí no grupo que a gente vai se falando. Um abraço a todos e fiquem com Deus.